talvez não visse flores por onde vim e vivesse na escuridão, né? Então eu falo que o amor que eu tinha pela minha mãe, né? O carinho que ela me deu, né? O cuidado que ela me deu, me guiou em todas as fases escuras da minha vida, entendeu? E sempre que eu pensava em desistir, em aceitar a realidade na qual eu tinha crescido, eu lembrava dessa música, lembrava do amor que eu tinha por ela, entendeu? Né? E isso foi uma coisa, assim, muito forte na minha vida, sabe? Muito forte, e eu tenho muito carinho, muito respeito por esse sentimento, por essa história que eu vivenciei, entendeu? Né? E todas as vezes que eu volto nisso, eu sinto vontade de me emocionar, porque eu acredito que o amor cura, que o amor guia, que o amor liberta, que o amor constrói, entendeu? Qualquer pessoa, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, pode ser extraordinária, desde que ela faça estando por inteira. A vida é uma eterna descoberta. Fernando Pessoa dizia que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Minha história é foda. Esse podcast que é pra você, para que você desperte para a sua realidade. Uma realidade que talvez você nunca tenha despertado. Uma realidade que talvez você desconheça. Mas hoje, ao contar minha história, você irá ver várias semelhanças, vários acontecimentos que são comuns a todas as histórias e que a tornam extraordinárias e únicas. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Romário Vargas, né? Além de amigo, sócio aqui do escritório, né? Amigo de longas datas, meu parceiro que irá dançar comigo essa valsa, né? E juntos vamos desvendar essa história extraordinária que com certeza irá inspirar você que está aí nos assistindo. Seja bem-vindo, Romário. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos que nos acompanham. Agradeço pela oportunidade de fazer com que as pessoas que estão nos assistindo conheçam melhor a sua história. História essa que eu conheço bem, né? Mas não tenho dúvida de que descobrirei coisas excepcionais hoje, né? Sim. Hoje a gente vai entrar nos detalhes. Né? Isso. Você que foi fugir um pouco da superficialidade. Uma criança prodígio, um aluno excepcional, um universitário de destaque, né? Já é conhecido na cidade por ser um advogado de sucesso e que agora está iniciando uma nova empreitada, que é a carreira de coach, a respeito da qual nós também iremos falar. Sim. Mas antes de entrar exatamente na história da sua vida, que eu não tenho dúvida de que é inspiradora, eu gostaria que você falasse precisamente a respeito da sua ideia do podcast, né? Porque quando você teve a ideia de montar o estúdio, fazer o podcast, né, e contar histórias, não apenas a sua, mas várias outras histórias, inclusive, que já foram contadas aqui, eu não tive dúvida de que você conseguiria fazer isso, e hoje a gente está realizando esse projeto. Por que essa ideia de criar um podcast e contar histórias, principalmente a sua história em um podcast? Sabe o engraçado de tudo isso, Romário? É que eu já me fiz essa pergunta milhares de vezes, né? E toda vez eu obtenho uma resposta diferente, né? Uma resposta diferente nas palavras, mas que no significado acaba dando no mesmo, né? Porque quando você desperta para a vida e você começa a adquirir consciência de quem você é, né? Consciência do mundo que lhe rodeia, né? Consciência de que o hoje, o aqui e o agora é o que realmente importa, né? E que às vezes... e que a felicidade realmente não pode esperar, então você sente necessidade de passar a sua mensagem para o mundo, né? E depois de ter passado por uma vida de altos e baixos, né, como todas as pessoas eu acredito que passam, né, e ter chegado até esse momento que eu estou hoje na minha carreira, um momento de muita satisfação, né, um momento de muita realização profissional, né, e um momento também de transição, porque como você falou, eu estou migrando para a área do coach, né, sem abandonar, obviamente, a área jurídica, né, mas é também um momento de transição. Então esse podcast é para dar voz a histórias comuns, mas que ao mesmo tempo são extraordinárias. Eu costumo assim dizer para meus amigos que os grandes escritores e os grandes pensadores de todos os tempos, eles tinham uma habilidade em comum. Eles pegavam histórias comuns do dia a dia, eventos comuns do dia a dia,
porque o sofrimento, o drama, a emoção, a paixão, o amor são sentimentos democráticos, rico, pobre, todo mundo passa por isso, né? E eles conseguiram transformar esses pequenos dilemas do dia a dia em coisas extraordinárias. Então, o que eu quero com o podcast é que ele tenha essa capacidade de mostrar coisas extraordinárias que pessoas comuns fizeram. Porque é muito fácil hoje em dia a gente atribuir sucesso só a pessoas que estão no topo financeiro, né? Pessoas que estão aí aparecendo na TV, na mídia, ou que têm alguma posição política. Mas, na verdade, o sucesso não é isso, né? O sucesso é você alcançar aquilo que você quer, ter satisfação e viver uma vida plena e feliz. E eu posso te garantir, né, que nem todas as pessoas que estão com seus nomes ali na lista da Forbes têm essa satisfação. Eu posso também te garantir que existem muitas histórias extraordinárias de pessoas que não gozam desse privilégio financeiro e midiático todo que tem aí. Com certeza. Gostei da definição de sucesso. Quando a gente fala de história de superação, a gente sempre tem um risco assim, a gente vê muito na mídia a questão do drama ser usado de forma a ganhar uma certa notoriedade, etc. E existe uma linha muito tênue entre a inspiração e entre mostrar de forma exagerada e não ficar uma coisa bacana. Uhum. O que não é o seu caso. Não tenho dúvida de que a sua história é não apenas inspiradora, mas como ela tem a capacidade de fazer com que as pessoas transformem. Minha história é foda, é o podcast. Exatamente, esse é o tema do podcast. Então, assim, eu queria que você descrevesse de forma um pouco mais detalhada para as pessoas conhecerem como é que foi a sua infância e os desafios que você enfrentou na sua infância. Uhum. Olha só, né? Bom, para eu fazer um mergulho da minha infância, eu quero começar com uma frase, né, talvez do nosso maior líder espiritual, né, e líder como um todo, né, Jesus Cristo, que ele dizia que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se seus olhos forem maus, né, com trevas será. Então eu acredito que tudo depende muito, né, da perspectiva. Se eu olhar para o meu passado e procurar as coisas ruins que aconteceram, naturalmente eu vou enxergá-las, né, porque eu sou um ser humano, eu passei por muitas coisas ruins, né. Quem nasce numa família que não tem muita estrutura familiar, com poucos recursos financeiros, passa por uma série de dificuldades, né? Mas eu também tive momentos extraordinários, né? Posso citar os momentos que os momentos que eu tinha com a minha mãe, né? Que eu não fui criado com a minha mãe, mas fui criado com a minha avó, que eu chamo de mãe, né? Perdi meu pai com 1 ano de idade, minha mãe biológica tinha 14 anos, e me deu para minha avó paterna, que me criou como filho, e eu a tenho como mãe, né? Infelizmente ela faleceu, né? E assim, quando eu era criança, eu tinha uma proximidade com ela muito grande, né? Eu tinha muito medo de visagem, de bicho-papão, né? Então eu acabava dormindo muito abraçadinho com ela, entendeu? E aquele carinho e aquele amor todo, né? Toda aquela sensação de conforto e segurança, né? São coisas que eu sinto muita saudade, que até hoje eu não consigo sentir, né? Apesar de eu amar muito minha esposa, né? Nem minha esposa consegue me dar esse abraço tão caloroso e tão aconchegante que a minha mãe me dava. Então, eu tenho muitas lembranças boas dos abraços da minha mãe, né? Do tempo que a gente caminhava para comprar uma coxinha e uma Fanta laranja, né? Num quiosque qualquer da rua, né? E passeava. Sinto saudade de quando o meu avô, que eu chamo de pai, né? Me carregava no ombro, me levava para o aeroclube para ver os aviões. Eu acredito até que foi ali que eu comecei a sonhar, né? Porque eu via os aviões e eu queria ir para mais longe, queria sair daquela realidade, porque era uma realidade ruim, né? Eu cresci na Alvorada, né? Num buraco, né? Mais ou menos assim, que tinha ali, uma invasão. E há anos atrás era bem pior, né? Muito pior, né? Hoje não, hoje é um lugar, assim, que eu acho até razoável, né? Mas era muito ruim, cara. A gente não tinha asfalto nas ruas, né? Estavam colocando as tubulações, né? Como a gente morava na parte de baixo, quando chovia, alagava muito, trazia barro, alagava as casas. Eu cansei de acordar vendo o meu sapato, que eu ia para a escola boiando assim na água, passando rato para cá e para lá, entendeu? Lembro até de uma vez que isso aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada pelos estudos, né? E eu falo até para as pessoas que isso não é mérito nenhum meu, porque foi uma coisa que já veio na minha essência. Eu sempre tive curiosidade pelo aprendizado, né? Então, para mim, estudar sempre foi uma coisa legal, né? Não foi um mérito, não foi uma coisa que eu batalhei para ter, né? E eu lembro que uma vez eu queria muito ir para aula, não queria faltar, e
Eu decidi pegar meu sapato molhado mesmo, botei no pé e fui pra aula. E, cara, a aula ficou empestada, assim, com cheiro de chulé, mano. Entendeu? Um cheiro de chulé, assim, tão grande. E eu fiquei com vergonha e o pessoal murmurando na sala, pô, de quem é o chulé, de quem é o chulé e tal. Entendeu? Então isso é um fato que marcou muito minha infância, né? Marcou de dois modos, né? Marcou primeiro pelo constrangimento, né? Talvez até hoje eu ainda tenha traumas, assim, de me expor em público por conta desse episódio. Mas também marcou a minha ousadia, a minha capacidade de enfrentar adversidades, né? De caminhar, né? Estradas que outras pessoas não teriam coragem de caminhar e seguir em frente, né? Acreditando naquilo que quer. Então, eu vejo dessas duas maneiras esse episódio, né? Então, a minha infância foi assim, né? Eu tenho os lados bons, né? E tenho os lados ruins, e eu prefiro hoje olhar para os lados bons e construir minha vida em cima disso. Naturalmente. Pelo que você falou aí, eu já pude deduzir que os seus pais foram uma influência muito positiva na sua infância, apesar das dificuldades que vocês tiveram. Você conseguiria falar para as pessoas assim, a importância mesmo não tendo uma mãe biológica, não sendo presente, seu pai tendo falecido, a importância de ter uma base familiar, mesmo numa infância difícil, e se você conseguiria, assim, listar outras influências positivas na sua infância que, na sua opinião, te ajudaram a ser uma pessoa, o que você é hoje? Olha, eu confesso que eu até me sensibilizo um pouco de voltar para esse assunto, né? Tem uma música que a Ivete Sangalo canta, né? Toda vez que eu escuto, praticamente eu choro, né? Minha mulher é prova disso. Né? E assim, a música é aquela que se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde vim e vivesse na escuridão, né? Então eu falo que o amor que eu tinha pela minha mãe, né? O carinho que ela me deu, né? O cuidado que ela me deu, me guiou em todas as fases escuras da minha vida, entendeu? E sempre que eu pensava em desistir, em aceitar a realidade na qual eu tinha crescido, eu lembrava dessa música, lembrava do amor que eu tinha por ela, entendeu? Né? E isso foi uma coisa, assim, muito forte na minha vida, sabe? Muito forte, e eu tenho muito carinho, muito respeito por esse sentimento, por essa história que eu vivenciei, entendeu? Né? E todas as vezes que eu volto nisso, eu sinto vontade de me emocionar, porque eu acredito que o amor cura, que o amor guia, que o amor liberta, que o amor constrói, entendeu? Então, apesar de a gente não ter uma estrutura familiar, digamos que adequada, né? Eu tinha o essencial, que era o amor, né? O amor, e é o amor. É interessante que só depois de muito tempo, assim, porque quando a gente é pequeno, a gente vai na igreja, a gente ouve a passagem do apóstolo Paulo, né, que fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Inclusive tem uma música do Legião Urbana. Sim. Tem um livro do Shakespeare que fala a respeito de amor. Coríntios, né? Isso. Coríntios 13, só que a gente ouve isso, né, tanto a música, a literatura, passagem bíblica, a gente não entende o significado tão profundo que tem essas passagens, e a gente acaba entendendo com o passar do tempo, com a nossa convivência, sim, né? Mas é para isso esse podcast. Esse podcast é para que as pessoas façam um mergulho na sua história e encontrem o amor, porque o amor está em todos os lugares. Às vezes a gente não tem a capacidade de enxergar isso. Se tu me fizesse uma entrevista, por exemplo, quando eu tinha 21 anos de idade, eu não falaria o que eu tô falando agora. Eu só falaria das minhas mazelas sociais, entendeu? Porque eu não tinha consciência das coisas, entendeu? Né? Eu não tinha consciência do valor da família, né? Do valor de um abraço, né? Do valor de uma companhia verdadeira, entendeu? Isso eu vim aprender depois, com o decorrer da vida, com a maturidade, né? Buscando autoconhecimento, né? Então é por isso que eu falo, toda história é fantástica, toda história é foda. Só que as pessoas precisam dar uma ressignificada, precisam dar uma nova pintura, uma nova cara para isso, né? Tem que parar de se vitimizar, de ser pessimista, né? E ficar sempre tentando enxergar o lado ruim da história, né? Uma pessoa que não tem amor na vida, ela não consegue sobreviver. Se hoje você que está em casa está viva é porque alguém lhe amou. Pode ter certeza disso. Se você aí que está em casa está viva é porque alguém lhe amou. E você precisa abrir os olhos da sua mente e do seu coração para enxergar isso. Sem dúvida.
quando eu vejo histórias de superação, algumas muito inspiradoras, por exemplo, eu vejo pessoas que são muito inteligentes, que se superaram na vida, e eu vejo alguns relatos, por exemplo, é sempre uma constante que é um amor pelos estudos, né? Um gosto de ler desde muito pequeno. Você teve alguma influência de alguém que lia, que te levou ao hábito da leitura, ou é isso foi algo quase que inato em ti? Tu criou desde pequeno o gosto pela leitura e a gana de estudar? Muito interessante essa tua pergunta, né? Eu tenho assim, uma história muito legal para falar sobre isso, né? Mas primeiro eu quero dizer assim que o primeiro livro, né, que eu li foi a Bíblia Ilustrada para Crianças. Como eu estudava no colégio salesiano e a gente tinha muito hábito da oratória, né, que era um momento cívico de oração, eu acabava que eu lia porque eu queria compreender o que a pessoa que estava ministrando falava lá na frente, né? Mas esse não foi o episódio mais marcante. O episódio mais marcante foi quando eu estava indo para um bar, né, chamado Tulipa Negra, que é na frente da casa do migrante Jacamim. Ainda existe? Acho que não existe, é ali na Djalma Batista. Mas esse bar era um bar muito underground, né? Eu era underground na época, né? Eu era metido a andar de skate, a ser roqueiro e tal, né? E nesse dia a gente comprou uma Skarloff, comprou leite moça e uns kisuke de morango pra fazer uma batida muito doida, né? E a gente fez uma batida muito doida lá, tomou e tal, ficou todo muito, muito doido. Teve roda de rock, teve uma loucura do caramba. E no final, quando a gente saiu lá pra frente pra fumar um cigarro, na época eu fumava cigarro, né? Um amigo meu falou uma frase de um livro que ele estava lendo, né? Eu lembro até hoje essa frase. Essa frase era assim: mais sabe que os homens são os pássaros que enfrentam tempestades noturnas, dilaceram seus ninhos e pela manhã tem todos os motivos para acordar amargurado e reclamando da vida. Mas ao invés disso, acordam cantando e agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Isso me tocou de uma forma tão profunda, sabe? Né? Eu não sabia que eu tinha esse amor pela poesia, esse amor pela filosofia, esse amor pela literatura que traz essas coisas, entendeu? Eu fiquei tão tocado naquele dia que eu falei pro meu amigo, cara, tu vai me emprestar esse livro. Ele falou, te empresto, porra, terminei de ler e tal. Né? Aí a gente saiu lá do Tulipa Negra, foi andando, né? Que a gente tinha um grupo de roqueiros, a gente foi andando a noite toda. Cheguei lá na casa dele, peguei o livro às 5 da manhã. Cheguei em casa às 6 e fiquei lendo de 6 até as 10 horas, direto, sem parar. 4 horas lendo, entendeu? Então, desde daí eu fiquei totalmente apaixonado pelos livros e não parei de ler. O título do livro? Sabe? O livro era O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Do Augusto Cury. Isso. Augusto Cury. Assim, Augusto Cury é um escritor que geralmente é o primeiro de muita gente. Né? Sim, sim. Porque ele traz muita referência também de outros livros. Tem uma história curiosa também que eu presenciei essa semana, que eu tava com um grupo de pessoas, né? Um grupo de colegas, e eles estavam ouvindo trap, né? Eu não lembro qual era o cantor, porque eu não acompanho muito a cena musical do trap. E quase no final da música, o cantor falou olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né? Que é do Machado de Assis, né? Isso, da captura. Que é uma frase célebre. Aí eu falei o título do livro, sim, né? E eles não sabiam, né? Aí eu pensei assim, o tanto que a gente tem essa ideia, e eu acho que a sua história inspira, no sentido de tirar essa separação de que a leitura, de que a cultura é uma coisa pertencente a um grupo de elite. Eu acho que não tem que ser, né? E não tem que ser assim. Sim. E essa ideia tem que mudar na nossa sociedade. Porque eu acho que o jovem que ouve trap, ele deve ouvir trap, e quando tem uma citação de Machado de Assis, ele deve ser plenamente capaz de entender, né? Sim, era o esperado, né? Sim. Assim, eu para esse ponto aí que tu me falou, né, eu tenho uma colocação de Freud muito interessante, né? Freud dizia o seguinte, né, que existe 2 manifestações no ser humano, né, que são incontroláveis, que é o libido sexual, né, a vontade de se reproduzir, de fazer sexo, né? Todo mundo quer fazer sexo, todo mundo quer transar. De procriar, né? De procriar, entendeu? Junto com a vontade de se sentir importante. Né? Aí tá o grande dilema. Todo ser humano quer se sentir importante. E como é que o jovem faz para se sentir importante? Aderindo a modas. E quem é que controla a moda? Quem controla a moda é a mídia, sempre foi a mídia. A mídia controla a moda. Então, numa sociedade decadente, a arte também é decadente.
Hoje a gente vê, por exemplo, músicas, né, que supervalorizam o mau-caratismo, né? Supervalorizam o homem que trata a mulher como um objeto sexual, né? Supervalorizam coisas totalmente erradas, valores totalmente deturpados na sociedade. E a criança e o ser humano, o adolescente, o adulto, que ainda não tem consciência de si mesmo e quer se sentir importante, vai aderindo a esses movimentos, vai aderindo a essa moda, né? E vai somando para que a nossa sociedade se torne cada vez mais calamitosa. Então, né, para mim é muito triste ver Machado de Assis não ser reconhecido, né, ver Vinícius de Moraes não ser reconhecido, ver coisas tão lindas, tão valiosas que a nossa cultura tem. A nossa cultura é tão rica, tem escritores tão fabulosos, e as pessoas simplesmente não querem saber. As pessoas estão interessadas em músicas que têm 1 ou 2 hits, né, que chamam no cérebro dela, que mexem alguma engrenagemzinha lá que os caras aprenderam a fazer, e ficam ali totalmente alienadas, sem poder de autocrítica, sem poder de pensar por si próprios. Sem dúvida. E claro, quando a gente fala isso, não é no sentido de querer parecer uma coisa, mas é porque a cultura tem a capacidade de transformar vidas, né? Sim, com inclusive certeza. De ascensão social. Não é uma questão de pura estética ou simplesmente demonstrar um conhecimento que você supostamente tem. Sim. Mas é a questão da transformação social mesmo através da cultura. Sim. E assim, falando um pouco mais a respeito da tua trajetória, mais posteriormente, você sempre foi... A gente chegou a estudar junto, né, no ensino fundamental. Posteriormente, no ensino médio, a gente se via, apesar de não estudar. E tu ganhou uma bolsa, né, numa universidade com destaque, né? Se eu não me engano, no curso preparatório também para o vestibular. Sim. Era uma bolsa e tu foste um dos... Tem boas histórias sobre isso aí. E assim, só que a gente chegou a morar junto, dividir apartamento durante o período em que tu eras universitário. Sim. E eu cheguei a presenciar as tuas dificuldades na vida universitária, né? Que sei lá, 80% dos universitários do país hoje passam, mas as tuas eram elevadas, digamos, à 10ª potência. Eram acentuadas também muito pela minha falta de comportamentos adequados também, né? Não posso jogar assim só a culpa na vida. Eu tenho que também. absorver uma parcela dessa de culpa. Fatores, né? E em relação... Posteriormente também eu acompanhei o teu início do teu desenvolvimento profissional, né? Que quando você começou a trabalhar como advogado, tu pediu um emprego e começou a trabalhar e mostrar resultado. Conta um pouco a respeito dessas dificuldades, como acadêmico e como profissional, trabalhando inicialmente com um advogado e posteriormente como advogado. Bom, deixa eu ver por onde que eu começo. Olha, eu fiz o cursinho preparatório em 2013, né? De 2010 a 2012 eu passei por um período muito negro na minha vida, né? Muitas saídas, muito álcool, uso de drogas, não dormia direito, não me alimentava direito, né? E acabei adquirindo talvez o que chamam hoje de depressão, né? Não sentia mais vontade de viver, não sentia mais ânimo, né? E por incrível que pareça, né, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou nenhum tipo de católico fervoroso, nem católico, nem evangélico, né? Eu sou uma pessoa que admira muito Jesus Cristo, admira muito sua palavra, mas tenho meus próprios pensamentos religiosos. E por incrível que pareça, quando eu estava passando por um momento desse de muita dificuldade, né, uma senhora cristã que mora lá perto de casa, ela me deu uma palavra de apoio muito grande, né? Ela falou assim: meu filho, você está sofrendo, né, mas Deus está vendo o seu sofrimento e Ele vai estar contigo agora, né, no teu sofrimento, e vai estar contigo na tua vitória também. Sabe, isso assim me deu um ânimo, sabe, me deu um gás assim, e eu pensei assim, caralho, bicho, eu não posso desistir da minha vida, sabe, não posso desistir da minha vida porque eu tenho uma mãe que me ama, que é no caso a minha avó, né, ela já perdeu um filho, porque a minha avó, ela tinha uma depressão porque ela teve um filho que ela perdeu e não pôde enterrar, então eu não podia dar mais essa decepção pra ela de, por exemplo, pensar em me matar, pô, ou em pensar em estragar minha vida, sei lá, sabe, eu só bebendo e usando drogas, entendeu? Então eu tinha que dar um jeito na minha vida. E a única saída que eu tinha, o único lugar que eu me sentia importante era dentro de uma sala de aula. Aí entra coisa de Freud, né? A sala de aula sempre me fez se sentir importante, porque eu sempre tive habilidades cognitivas, né, de destaque. Eu sempre tive um raciocínio rápido, eu sempre fui bom de matemática. Então isso me dava um certo destaque na escola. E eu pensei, pô, eu tenho que ir para o lugar onde minhas habilidades valham, né?
darwinismo social, pode-se dizer assim de passagem, né? De certa forma, né? Então eu fui para a sala de aula, né? Comecei a me destacar e aquilo foi me trazendo ânimo, foi me renovando como ser humano, né? E as dificuldades estavam ali, sempre presente, né? Passo a passo, né? Era não ter dinheiro para tomar um café da manhã, né? Às vezes era não ter dinheiro para pegar ônibus, aí eu tinha que ir andando pro cursinho no sol quente de Manaus, entendeu? Né? 1h da tarde. Passei um ano indo com uma só calça pro cursinho. Ia com uma bolsa, daquelas bolsas de político, não tem? Com números atrás. E o pior de tudo, eu tinha um celular que não batia foto. Um daqueles tijolão que o pessoal chamava. Mano, era muita onda. E pra eu não ser vítima de chacota, eu mesmo tirava onda. Pegava meu celular, ficava fingindo, vou tirar uma selfie aí, galera, e tal. Ficava mostrando isso, entendeu? Porque o que acontece? Quando você toma esses comportamentos, você evita que outras pessoas baguncem com você, porque você já tá bagunçando. Exatamente, você então, toma a iniciativa. Essa era a minha tática de fugir da pressão psicológica que esses certos tipos de críticas talvez me trariam, né? Eu acabei me destacando, né, no cursinho, né? Chegou no meu 3º mês, eu não tinha mais dinheiro para pagar o cursinho, mas eu já era um aluno de destaque, e aí eu comecei a entrar no cursinho sem pagar, e perceberam, me chamaram na diretoria, e eu falei, real, pro dono do cursinho, que até hoje é meu amigo, né? Inclusive, quero mandar um abraço pro Claudinho aí, né? Ele é um amigaço, assim, deixou eu estudar de graça, fiz o cursinho até o final do ano, né? Não passei, né? Vou ser bem franco, não vou dizer que eu passei no vestibular para UEA ou para UFAM em Direito. Não passei em Direito, e, né, nem na UEA, nem na UFAM, né? Mas ganhei uma bolsa integral pelo ProUni, né? E quando eu ganhei essa bolsa integral pelo ProUni, eu sabia que essa era a minha única chance, pô. Eu não teria outra chance de conseguir me elevar financeiramente, de me elevar socialmente. Porque na minha família ninguém tinha nem ensino superior, né? Minha família era de pessoas que trabalhavam autônomos, né? E os que tinham conseguido mais destaque estavam trabalhando no distrito, assalariado, entendeu? Então, o que o contexto familiar, o que a minha tradição tinha, para mim era isso. E eu simplesmente renunciei a esse meu destino e fui buscar o meu próprio, né? Através da minha iniciativa, através da minha força de vontade, né? Consegui concluir minha faculdade com os mesmos dilemas que eu já apresentei aí no coisa do cursinho, né? Consegui concluir minha faculdade, consegui resgatar em mim a minha capacidade de vendedor, né? De iniciativa. E no caminho Deus colocou pessoas maravilhosas que foram me abrindo portas, né? Foram me abrindo oportunidades, né? E eu encontrei, trabalhando com o direito do consumidor, uma forma de alavancar financeiramente, né? De mudar minha vida. E hoje estou aqui, né? Nesse podcast maravilhoso, né? Conversando com você e tentando inspirar outras vidas e outras pessoas que talvez hoje estejam nessa situação difícil, estejam pensando em desistir, né? E é isso, não desistam, né? Claro. Assim, Adriano, a despeito da gente ser amigo há bastante tempo, houve um período, acho que quase uns 2 anos, né, que a gente não ficou sem se ver, né, mas aquelas amizades que mesmo ficando anos sem se ver, quando se revê é a mesma coisa. Shakespeare dizia que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longa distância. Exatamente. Eu lembro que quando a gente se reencontrou, acho que foi em 2021, eu percebi que tu tinha mudado a tua mente no sentido de ter uma mente bastante empreendedora, né? Uhum. Tu já estava iniciando na advocacia como advogado mesmo, já tinha iniciado, na verdade, mas não apenas como advogado, sobretudo como alguém de mente empreendedora e um advogado e um empresário no sentido mais original do termo mesmo, assim. E quem é advogado, né, a gente sabe, tem a sensação das pequenas conquistas, né? A primeira petição assinada com seu próprio token. O primeiro alvará. Né? O primeiro cumprimento de um cliente. Sim. Como que você descreve pra gente, assim, olhando em perspectiva, essas conquistas que são tão importantes pra gente quando tá começando e que se obtém? E também como é que foi esse teu despertar para o mundo do empreendedorismo, assim? Olha, essas coisas elas vão acontecendo paulatinamente, né? Sim. Quando você menos percebe, você já está aí empreendendo, né? Você já está aí tendo visões de negócio, querendo criar network, fazer essas coisas, né? Mas eu acredito que empreender, acima de tudo, é um comportamento, né? Empreender não é você montar um negócio, contratar pessoas e gerenciar. Empreender é um comportamento interior, de você estar sempre querendo produzir com as coisas que você tem disponível ao seu redor. Seria um mindset, para usar um termo muito utilizado no meio coach?
Né? Assim, você tem que ter um mindset adequado para empreender. Né? Mas assim, o empreendedor, eu acredito, isso é uma perspectiva minha, né? Pode ter pessoas que discordem disso. Mas eu acredito que para o empreendedor a palavra suficiente não existe. Porque quando ele chega num topo, mesmo que seja o Everest, ele vai procurar um outro para subir. Porque é um comportamento, é uma gana interior, entendeu? De sempre estar se renovando, de sempre estar buscando coisas novas. É por isso que eu iniciei o podcast dizendo que a vida é uma eterna descoberta. O ser humano empreendedor, ele tem essa ânsia de estar sempre descobrindo, de estar sempre indo para novos ares, de estar sempre procurando novas atividades, novos hobbies, novas pessoas, porque isso é dele. Se ele não vivenciar esse processo interior, ele não consegue viver com plenitude. Né? Então, depois que você desperta para essa mentalidade, para esse mindset empreendedor, é um processo quase irreversível. Dificilmente você consegue retornar. Né? E os resultados de um comportamento empreendedor, em termos financeiros, são extremamente satisfatórios. Né? Imagine uma pessoa que está num processo de imersão. Sempre imersão no trabalho, sempre imersão em produzir mais com as coisas que estão disponíveis ao redor. Né? Não tem como o resultado ser outro. O resultado é sucesso. Você concorda com essa ideia? Que eu sempre ouvi muito isso, de que você tem que aproveitar o caminho. Né? Você nunca deve mirar apenas nos resultados e que você transformando a sua vida, adotando novas atitudes, tendo novos hábitos, o sucesso vai ser uma consequência natural. Você concorda com essa afirmação? Sim, hoje eu concordo, mas no início que eu comecei a empreender, eu não conseguia ter essa clareza toda. Assim, porque tem aquela fase inicial que você faz muito e não tem quase nenhum retorno. Sim. Esse desespero é natural. É natural, faz parte do processo, né? Esse desespero, essa fase, ela é para separar o joio do trigo, entendeu? Porque se fosse fácil, todo mundo era rico, todo mundo era milionário, todo mundo tinha negócio, todo mundo empreendia. Empreender não é fácil, né? E essa fase inicial é justamente para isso, para parar aqueles que realmente não têm a disposição necessária. Aqueles que não ouviram a música do Raul Seixas, que basta ser sincero e desejar profundo que você será capaz de sacudir o mundo. Então, para quem ouve Raul Seixas, para quem acredita nisso verdadeiramente, né, essas dificuldades elas acabam se tornando um tempero. Porque ele sabe que lá na frente ele vai contar a história dele e vai falar desses desafios com um sabor maior do que aqueles que não vivenciaram esse processo. Outra coisa que me chama a atenção assim na tua trajetória, inclusive eu cheguei a falar isso para ti lá em 2021, não sei se tu lembra dessa conversa, mas eu cheguei a falar que tu era um exemplo para as pessoas do teu bairro que te cercavam. Porque, por exemplo, as pessoas lá do teu bairro te conhecem, basta falar o teu nome que fala, é o advogado que mora lá na rua tal. Sim. E assim, é muito interessante o fato de que, apesar de todos os teus sucessos, tanto pessoal quanto financeiro, tu continua no mesmo lugar onde tu nasceu, né? Isso seria uma forma de influenciar aquelas pessoas que estão ao teu redor e como que você usa a tua trajetória para influenciar as pessoas que te cercam e que são as mesmas que cresceram contigo. Entendi. Olha, essa é uma pergunta complicadíssima, né? Por quê? Porque eu continuo no mesmo local, sendo bem franco com você, por conta do meu avô. Eu não quero tirar a comodidade dele, eu não quero levar ele para um ambiente desconhecido, onde ele não tenha raízes e onde ele possa se sentir mal. Hoje em dia eu poderia, falo isso sem nenhum medo de parecer prepotente, mas hoje eu poderia estar morando em qualquer lugar aqui de Manaus. Poderia estar na Ponta Negra, Forest Hill, enfim. Qualquer lugar eu poderia estar morando se eu quisesse. Mas eu moro aqui na Alvorada ainda, na casa que eu cresci, pelo amor que eu tenho pelo meu pai, e pela vontade que eu tenho de estar com ele nesses últimos anos, e que ele se sinta bem estando comigo. Porque assim, eu fico pensando que não importa o dinheiro que eu ganhe futuramente, dinheiro nenhum vai pagar esses anos que eu não tenho com ele. Ele tem 83 anos, Inclusive fez aniversário recentemente. Inclusive fez aniversário ontem, E assim, ele é o amor da minha vida, Um dos amores da minha vida, Tem ele, tem minha esposa, tem meu cachorro, Tem outras pessoas também que estão um patamar um pouco mais abaixo, mas são pessoas que eu estimo muito, que eu amo muito. Inclusive você. Fico lisonjeado. E, assim, finalizando aqui a nossa conversa,
Tendo em vista a sua trajetória que a gente colocou de forma, apesar de ter sido resumida, de forma bastante inspiradora, mas qual é a mensagem que você quer que as pessoas obtenham a partir da sua trajetória, a partir da sua superação para a vida delas? Uma pessoa que hoje, digamos, esteja onde você estava há 10 anos atrás. De que forma você gostaria, qual a mensagem que você gostaria de passar para essa pessoa que vê você hoje e de certa forma, se espelha em você e tem você como uma inspiração? Se, por exemplo, tivesse um telão e esse telão pudesse ser transmitido para o mundo inteiro e eu tivesse uma mensagem para dar para as pessoas, eu diria para elas estarem atentas, conscientes, aproveitarem o aqui e o agora, né, para que elas pudessem observar as pessoas que estão ao seu redor, para que elas pudessem estar conectadas com essas pessoas, pudessem amar essas pessoas, pudessem aceitar, né, as diferenças, né, ser tolerantes com os erros dos outros, reclamar menos, né? E quando eu falo essas coisas, eu também escuto, porque eu não sou um cara perfeito, né? Eu também, às vezes, caio nessa armadilha de reclamar demais, de não ser grato. Caio na armadilha de não viver o aqui e o agora e estar sempre presente no futuro. Mas eu tento, através da minha consciência, estar o máximo presente. Eu vi recentemente uma frase fabulosa e essa frase, com certeza, me transformou e vai continuar me transformando pelo resto da vida. A frase dizia o seguinte: qualquer pessoa, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, pode ser extraordinária, desde que ela faça estando por inteira. Então, eu acredito que esse é o nosso principal defeito, é não estar por inteiro, sabe? É não conseguir comer uma comida de qualidade sentindo o sabor dela, sem ficar se preocupando com o problema daqui, o problema dali, sabe? É estar com as pessoas que a gente ama, vivenciando aquele momento de carinho, de amor, né? Sentindo o abraço, sentindo o beijo, sentindo o afago, sabe? Né? Aceitar as pessoas como elas são, entender que as pessoas enxergam o mundo de uma maneira diferente da nossa e tentar ser humilde e se colocar no lugar da outra pessoa para tentar enxergar um pouco, né, como a outra pessoa enxerga o mundo. Então, a mensagem que eu dou é essa, para as pessoas serem tolerantes, amarem, aceitarem e entenderem que a vida é um processo de mudança, né? Tudo que tem aqui vai passar, nada vai ficar, né? Tudo está em constante mudança e a gente tem que estar sempre flexível e sempre com o coração bondoso, né? Sempre observando a vida através daquela ótica cristã, né? Que diz que se seus olhos forem bons, né, seu corpo será bom. Então eu acredito que a gente tem que olhar a vida com otimismo, com amor, com tolerância, com carinho, sabe? Né? A vida é curta demais e eu tenho um grande amigo, né, que faz um podcast comigo, do Amigo do Shape também, que fala que a felicidade não pode esperar, né? Então a gente não pode, né, deixar essa vida passar. Isso aqui é um presente, pô. Rubens Alves, lá no podcast do Abunjan, falava o quê? Falou que aqui é um jardim de delícia. Porra, quando ele falou isso, eu fiquei assim, embevecido, cara. Eu quase choro, eu tive que fechar a televisão e colocar a mão no rosto assim e falar: meu Deus do céu, caralho, mano, isso é foda. Porque realmente a vida é um jardim de delícia, entendeu? E a gente foi feito para aproveitar. Isso aqui tudo foi feito para nós. Somos imagem e semelhança de Deus. Essa é a crença que as pessoas têm que ter. Essa crença poderosa de transformação. Essa crença de avivamento, essa crença de poder, entendeu? E toda história é extraordinária. É por isso que esse podcast vai dar vozes para as pessoas que tenham e querem contribuir com o bem-estar das outras, porque mensagens negativas, conteúdos de má qualidade a gente já tem demais. E o nosso podcast vai vir na contramão disso tudo. Eu não tenho dúvida de que as pessoas que nos ouviram se inspiraram assim como eu me inspirei aqui, assim como me inspirei em várias outras situações nas quais nós conversamos anteriormente. Muito obrigado. Obrigado. Bem, muito obrigado. Essa foi fácil que eu vou, foi perto.